as demonstrações dos fluxos de caixa regulamentou-se pela norma brasileira através do NBCTG 03, que já está na terceira revisão, que trouxe o que, pessoal? Que oficializou, que formalizou, que promulgou o CPC 03. Esse CPC 03, ele tem o objetivo de quê, pessoal? De falar sobre o fluxo de caixa, sobre a demonstração dos fluxos de caixa. E ela explica que essas demonstrações têm a capacidade de avaliar a capacidade da entidade de gerar caixa e equivalente de caixa, bem como as necessidades da entidade de utilização desses fluxos de caixa. Ou seja, a partir da demonstração dos fluxos de caixa, nós, avaliadores ou estudiosos ou leitores das demonstrações contábeis, vamos conseguir entender a capacidade que a entidade tem de gerar caixa ou a capacidade de gerar uma necessidade de caixa. Ok? Definições. Bom, para que a gente possa falar sobre a demonstração dos fluxos de caixa, a CPC 03 traz alguns itens que são muito falados, que trazem as definições. Entre elas, a gente tem caixa, que compreende o numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. Então, no momento que trata-se de caixa, até o saldo das contas correntes são interpretados como caixas, que são os depósitos bancários disponíveis, ok? Equivalentes de caixa. Os equivalentes de caixa não são os valores disponíveis líquidos em recursos e nem os depósitos bancários disponíveis. São o quê? As aplicações de curto prazo de alta liquidez e que são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. O que vem a ser, pessoal? Aquela aplicação financeira que está disponível à utilização a todo momento, uma conta poupança também pode ser. Então a gente tem várias situações que se equiparam a equivalentes de caixa. Fluxos de caixa são as entradas e as saídas de caixa equivalentes de caixa. Então, a demonstração dos fluxos de caixa nada mais nada menos vai refletir para a gente o que entrou e que saiu de recursos de caixa e equivalentes de caixa. Bom, mais uma vez, e aí que eu falo, a norma é bem repetitiva, a todo momento a gente vai estar falando e falando e falando novamente sobre cada uma dessas linhas das atividades que devem ser demonstradas nos fluxos de caixa. Bom, nós temos as atividades operacionais, principais atividades geradoras de receita da entidade e outras atividades que não são de investimento e tampouco de financiamento. Então, a atividade operacional é aquela decorrente da própria atividade da empresa. É uma empresa comercial, então as compras de mercadorias, as vendas de mercadorias, pagamento de funcionários, pagamento de impostos e assim por diante. As atividades de investimento, referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos nos equivalentes de caixa. Imobilizações, investimentos em outras sociedades, participação em outras empresas enquadram-se nas atividades de investimento. E ele fala investimentos não inclusos nos equivalentes de caixa. Nós podemos ter algumas aplicações financeiras que não necessariamente estão disponíveis a todo momento. Então, elas não figuram lá dentro das nossas disponibilidades, portanto, não são entendidas como equivalentes de caixa. Nesse sentido, elas fazem parte das atividades de investimento. E nós temos aí as atividades de financiamento, que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e no capital de terceiros, empréstimos, distribuição de lucros, aumento de capital, então todas essas situações. Ou seja, quando tem algum capital financiando a entidade ou quando a entidade financia alguém ou a mesma faz a devolução desses recursos que foram emprestados à mesma.